Olá, meus amigos, minhas amigas. Como é bom estar com vocês em mais esse encontro das sextas-feiras, sentindo esse amor, esse carinho, essas vibrações fraternais que nos proporciona grande força, grande alegria, unidos no propósito do bem, em nome de Jesus. Nós gostaríamos de agradecer, como sempre fazemos, a todos os grupos do Reino Unido, aos grupos dos Estados Unidos, do Brasil, aos diversos grupos do Facebook, a Web Rádio Fraternidade, a TV Secal. Muito obrigado por essa união maravilhosa que nos permite levar a tantos corações a mensagem de Jesus, a consolação de Jesus, a luz da doutrina espírita. Muito obrigado por todos vocês mais uma vez. Nós gostaríamos de lembrar, então, aqueles que querem fazê-lo, de colocar água para fluidificar, que é esse remédio que Deus nos dá, que Jesus nos dá para a semana, para nos fortalecer física e espiritualmente. Então, com muita alegria, mais uma vez, muito entusiasmo, nós vamos então fazer a oração inicial para podermos iniciar os trabalhos da noite, em nome de Jesus. Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, a nossa gratidão é imensa por nos dar mais essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome. Esses momentos, Senhor, são de comunhão com seu amor e as forças positivas do universo, que nos chega com muita intensidade, nos envolvendo, nos iluminando, nos fortalecendo qual alimento para a nossa alma, sedenta de energias edificantes no bem, já que somos centelhas divinas. E vós que nos ampara sempre, está conosco, e através da espiritualidade superior, nos dá a direção e a luz para o caminho redentor que cada um de nós deve percorrer. Quanta gratidão, Senhor, por nos sentirmos abraçados e amados por vós, e também é motivo de júbilo promovermos essa troca de amor e carinho entre todos nós, reunidos agora, cujas almas se elevam juntas, nutrindo-nos da fonte inesgotável do amor e luz divina, nos habilitando para a nossa caminhada, este planeta de provas e expiações. As dificuldades para alguns de nós são muito duras e pesadas, sim. Mas confiantes no Pai amoroso que és, seguimos com fé e esperança que o dia de amanhã será muito melhor. Francisco de Assis, nosso querido amigo, nosso irmão, mentor de nossa casa, os nossos agradecimentos mais uma vez. Assim como nossos agradecimentos também a Bezerra de Menezes, mentor da casa que leva o mesmo nome, que está conosco nesse caminho. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Que a sua paz, o seu amor, a sua luz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bem, queridos amigos, queridas amigas, nós estamos hoje, temos a grata satisfação de receber nossa querida amiga Vanessa Anceloni, que nos ministrará a palestra Jesus, o Mestre Holístico. Nós só temos que agradecer a sua presença, Vanessa, e gostaríamos de deixá-la muito à vontade. A palavra é sua, fique à vontade, ok? Muito obrigada, Sr. Pedro, obrigada, Gilson, Vera e todos os amigos do grupo Francisco de Assis, de Londres. Para a gente sentir a presença harmônica de Francisco de Assis, que realmente trilhou os passos deste mestre, que não era só mestre em uma qualificação, ele era um mestre completo. Vamos fazer uma analogia. Se eu for hoje estudar numa universidade, fazer um mestrado, um doutorado, eu vou me especializar muitíssimo numa área pequenininha de conhecimento. E aí eu viro mestre naquela área.
eu viro doutor naquela área. Como eu mesma, peguei um doutorado em neurociência. Estudei por um tempo uma área. Não me torna doutora em tudo. Mas o mestre que nós estamos falando, ele era um mestre holístico. O que quer dizer isso? Muitas pessoas pensam, lá vem o esoterismo. Não, não. O que quer dizer holístico? Basta ir ao dicionário, nós vamos ver que a palavra holístico quer dizer que nós só podemos compreender aquele ou aquilo a partir das facetas totais, características totais daquele que estamos analisando. E nós? Para você e para mim, quem é Jesus? Para Saulo de Tarso, Jesus era um carpinteiro. Ele era alguém que não era da classe dele. Será que Saulo de Tarso via esse mestre holístico, completo? Não. Quando nós vamos olhar Humberto de Campos, o grande poeta do Evangelho, eu falo poeta entre aspas, porque a escrita de Humberto de Campos no livro Boa Nova nos traz essa beleza que é, essa beleza da jornada de Jesus Cristo na Terra. Ali, nós vamos encontrar verdadeiramente esse mestre holístico. Mas antes de escrever aquele livro e de encontrar o médium Chico Xavier, depois de desencarnado, Humberto de Campos não era espírita naquela encarnação. Ele relata no prefácio do livro Boa Nova que ele desdenhava dessa crença forte de muitos que eram até protestantes. E ele diz até de um fato ocorrido na vida dele, quando alguns protestantes cristãos no Brasil lhe aproximaram dizendo que Jesus era essa rocha dos séculos. Ele diz que na época aquilo para ele não ecoava. Mas agora, depois de ter se redimido, perpassado as escolas do Evangelho no plano espiritual, e aqui vai um parênteses, no plano espiritual mais avançado, há escolas do Evangelho, onde nós aprendemos esse Evangelho sem preconceitos. Humberto de Campos descobriu esse mestre completo e vem através dos estudos que nós podemos fazer no livro Boa Nova, através do médium Chico Xavier, relatos completos sobre esse mestre holístico. Agora vamos pensar você e eu. Quem é esse mestre para você? Quem é ele? Ele representa o que para você? Jesus era... Como que você completa essa frase? Quando você fecha os seus olhos, que imagem você tem dele? Quem era? Era um homem, um espírito, uma luz? Você vê esse Jesus Cristo na cruz, fora da cruz? Você vê ele sorrindo para você? Ou você nem consegue ver a expressão facial dele? Você consegue vê-lo de braços abertos, te acolhendo? Ou você acredita que ele está olhando de uma forma que lhe julgue? Como é esse mestre Jesus Cristo para você? Ele é um mestre? Ele tem algo para te ensinar? Para muitos na Terra, Jesus é um salvador. Que as pessoas não sabem nem explicar salvador de quê. Outros sabem que é um salvador, e eles acreditam que seja um salvador dos nossos tão chamados pecados. Nós estamos falando isso numa linguagem não espírita, porque nós sabemos que ninguém salva ninguém.
que somente nós podemos nos salvar. Tanto é que o próprio mestre dizia: a tua fé te curou, nós nos salvamos. Ainda assim, há pessoas que acreditam que ele veio para salvar. E ele veio também para nos salvar dos nossos pecados. Há pessoas que acreditam que basta se confessar para alguém para vir e tudo recomeçar. Será? Quem é esse Jesus Cristo para todos nós? Será que nós temos essa amplitude para ver quem ele era por completo? Quem era ele? Ele era um mestre que falava, se impunha. Como é? A maioria das pessoas na Terra que se já tornaram cristãos, ou dizem que são, não tem ideia desse Jesus holístico que o Espiritismo apresenta. Aqui o grande diferencial. E nós vamos, então, pegar o livro Roteiro. Essa aqui é uma versão bem antiga. É a segunda edição do livro Roteiro de Emmanuel por Chico Xavier, onde ele vai tratar, no capítulo 38, missão do Espiritismo. E ele diz o seguinte: o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Só um parênteses, essa obra de Chico Xavier, através dele, foi psicografada em 1952. Esses livros são considerados basilares na nossa compreensão da ciência espírita. É fundamental estudá-los, porque eles vão corroborar toda a codificação kardeciana e expandir como uma ciência. Como cientista, sempre fui estimulada dentro da academia a que nós reconhecêssemos a fundamentação de uma ciência e acompanhássemos o seu desenvolvimento em evidências indubitáveis. No caso da ciência espírita, nós temos um paradigma diferenciado, porque ele nos é trazido através de revelações, não há dogmas, mas há revelações que são passíveis de serem compreendidas pela nossa consciência, pelo nosso uso da razão. Então, não há dogmas. Então, vem o Espiritismo para libertar nossa consciência, no aspecto de sentir esse mestre completo, holístico. Quão importante é que você e eu resgatemos através da doutrina espírita quem é esse mestre. Porque se eu pegar hoje o Novo Testamento, e tem muita gente que equivocadamente está dentro do Espiritismo e volta no Novo Testamento e quer entender o Novo Testamento à luz do Novo Testamento, sem utilizar o que os espíritos de luz vieram nos trazer. Emmanuel, principalmente Emmanuel, veio dissecar, como nós dizemos em anatomia, todo o corpo de conhecimento do Novo Testamento em diversas obras. Cabe a nós estudá-las, estudar o Novo Testamento nelas, porque sem essa ferramenta que nós temos dos Espíritos iluminados, pouco teremos como realmente libertar nossa consciência de limites que encontramos em nós mesmos. Quando nós estamos sendo orientados por espíritos de escola, como Emmanuel, nós estamos abrindo novos horizontes, como ele mesmo diz nesse capítulo do livro Roteiro. Então, para reconhecer Jesus, precisamos segurar na mão de Emmanuel, de Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar.
segurar na mão de Humberto de Campos, nossos professores. Aqui, ó, livro Boa Nova. Muito obrigada, Gilson. No livro Boa Nova, centralmente, o livro Boa Nova tem uma relevância tão maravilhosa, que é como se a gente estivesse pela primeira vez conhecendo Jesus. Me lembro, pessoalmente, a primeira vez que pude sentar e estudar esse livro. Fiquei impressionada. Por quê? Porque como neurocientista, psicóloga, diretora de ciências comportamentais na Universidade de Maryland, nós tínhamos todo um trabalho que centrava-se em compreender a linguagem corporal, emocional, num ambiente de trabalho, por exemplo, na área da medicina, paciente, médico, paciente, terapeuta, paciente, dentista. Quando nós olhamos a descrição de Humberto de Campos em Boa Nova sobre o Cristo, começamos a fazer uma pesquisa que levou 5 anos. Nesses diversos livros que eu mencionei, inclusive o livro Há 2000 anos, de Emmanuel por Chico Xavier, onde há alguns relatos descritivos sobre a linguagem corporal emocional de Jesus. Se eu perguntar para você, esse mestre, que nós chamamos de Jesus Cristo, ele sentia? Ele sorria? Há até uma música, né? Uma música no Brasil, que eu só não estou enganada, a Elizabeth Lacerda canta, que foi feita pelo Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorria. Não é verdade? Sorri como Jesus sorria. E a gente lembra, ele sorria? Onde tem esse relato? Vai pegar no Novo Testamento, não tem nada lá que diga. Da onde nós tiramos isso? Nós vamos ver que a revelação espírita nos traz esse mestre completo. Como é que você e eu podemos seguir um modelo se a gente não vê? Se a gente não sente, se a gente não vê nada ecoar conosco, você sente? Tem emoções, sentimentos? Eu também. E Jesus Cristo? Ele tinha sentimentos? Sim. Ele expressava seus sentimentos? Sim. Então agora, nós vamos marchar para conhecer esse mestre completo. Um mestre inigualável. Para isso, nós vamos lembrar que na ciência é fato que nós expressamos quem somos e o que sentimos pelo corpo. Pela expressão facial, pelo tom de voz, pelos gestos, pela postura. Nós, pelo silêncio, pelo sorriso, pelo olhar. Sendo assim, é importante perceber que a ciência diz que 70% ou mais do que nós sentimos é comunicado sem palavras. Então, abraçar esse mestre holístico é conhecê-lo holisticamente. Tem gente que fala para mim, Vanessa, eu fecho o olho, eu não consigo ver a face de Jesus. Mas quando a gente vai no livro Há 2000 anos, a gente consegue ver um pouco dessa descrição. Ele fala quão longos eram os cabelos, as expressões faciais. E quando nós lemos esses livros, a gente não se atenta. A gente pega Há 2000 anos, pega o livro Boa Nova, pega o livro Jesus no Lar de Neo Lúcio, e a gente não se dá conta dessa parte. Mas agora, numa época em que a ciência já mostra os estudos de imagem e o quanto, desde bebê, nós respondemos à expressão facial do outro, é importante observar que esse mestre, que esse modelo, que esse guia, ele
tem toda uma completude a ser imitada. Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, quando tinha 20 anos, viajando de navio, se percebeu que ele tinha muita coisa para se melhorar. Fez uma lista de 13 virtudes que ele achava que seria importante focalizar. Uma delas, humildade. E ele diz assim: para que eu seja humilde, eu preciso imitar Jesus e Sócrates, que é um precursor do Cristo. Imitar. Como que eu imito? Então, a neurociência vai falar para mim que nós temos neurônios espelhos. Que eu não preciso fazer força, mas eu preciso olhar. Olhar. Prestar atenção. Aí você me diz, Vanessa, mas como é que eu vou olhar se eu não estou vendo Jesus aqui? Não. Aí é que tá. A beleza do século XXI é que hoje a gente já sabe, pelas neurociências, que o meu cérebro, ele acredita, para ele, o que é real é o que eu penso e o que eu sinto. Então, quando alguém chega para você e fala, eu não estou me sentindo bem, ponto. Não tem discussão. Ah, você está maluca. Porque olha que maravilha, o sol, o mar, o dinheiro, a comida, a beleza. E a pessoa fala, mas eu não estou bem. Na minha cabeça, eu não estou vendo esse sol, eu não estou vendo o mar, eu não estou vendo dinheiro, a beleza, nada disso. Então, o que acontece? Eu preciso olhar para esse mestre. Como? Vocês acham que foi por acaso que Chico Xavier canalizou toda a sua mediunidade exuberante a pedido de Emmanuel em quase 500 obras? Porque essas obras são verdadeiros personal trainers. Vamos guardar essa palavra? Personal trainer, um coach dos bons, hein? O melhor que já teve. Não tem melhor que ele. Porque a gente fica sabendo, em relatos recentes, que quando nós lemos um livro, nós estamos mudando potencialmente a maneira com que as nossas células cerebrais se conectam, as sinapses, formando caminhos específicos. Então, quando eu leio um livro como Há 2000 anos, Boa Nova, Jesus no Lar, onde eu vejo a descrição desse mestre holístico, eu começo a enxergar esse personal trainer. E se eu ficar olhando para ele, daqui a pouco eu começo a fazer o que ele faz. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Quem era ele? Então, aqui, desses estudos de 5 anos, vou relatar para vocês algumas evidências que nós observamos. Primeiro, que esse nosso mestre, ele dava lições em palavras, na sua expressão facial, no seu silêncio, no seu tom de voz, na sua postura, no seu sorriso e no seu abraço. Então, aqui, eu vou pedir licença para o nosso amigo Gilson, que eu calhei de pegar um slide para mostrar, Gilson, que eu acho que vai ser talvez interessante se você puder colocar na tela. Eu peço desculpa por não ter, eu encontrei a posteriori. Nós vamos ver que até no livro de Amália Rodrigues, de Divaldo Franco, Primícias do Reino, nós vamos encontrar, e aqui está em inglês, que eu não tenho esse relato ainda em português, essas lições não verbais até de um abraço que Jesus dava. Um abraço. Ele tratava dos seus relacionamentos de uma forma incomparável, como diz o próprio Emmanuel. Se nós formos ver a postura de Jesus, nós vamos observar que, em diversos momentos na literatura espírita,
Ele usava a sua postura com lições, muitas vezes, só pela postura, sem falar nada, de consolar. Às vezes era uma postura, como diz Humberto de Campos, elegante. Vocês já visualizaram Jesus com uma postura elegante? Porque veja bem, como que um mestre divino pode vir todo desengonçado? Não combina, não combina. Ele também passa essa harmonia que está expressa na palavra elegante. Por exemplo, numa postura nobre e ao mesmo tempo simples. Esse relato está no capítulo 3 do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos diz que Jesus, na sua primeira e propositada aparição pública, vai a Jerusalém, perto do templo, mas não entra no templo. Só o fato dele não entrar no templo já nos diz uma mensagem. Porque ele vai dizer para Haná, que o questiona, o seu paradeiro ali. E ele diz: vim aqui para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Se ele entrasse no templo, ele iria nos dizer que isso se acontece dentro de um templo. E não acontece. Pode ser em qualquer lugar. Então, agora, com a pandemia, nós estamos em casa e nossos lares são a extensão dos centros espíritas, para que, quiçá, nós tornemos este lar num verdadeiro templo de Deus na Terra, não esperando que nós encontremos a pureza em algum lugar. Tem gente que me diz, eu vou fazer uma viagem, um retiro espiritual, vou para Machu Picchu para me encontrar. Pode ir. A chance de se encontrar pode ser que sim, pode ser que não. Porque eu não me encontro em nenhum lugar. Eu me encontro em mim mesmo. Em qualquer lugar. Contanto que seja em mim mesma. Então, ele está ali na frente de Haná, e Haná olha, vê que ele não é um fariseu. Vê que ele não é da classe social dele. Ele é galileu. Mas ele tinha uma postura nobre e, ao mesmo tempo, simples. Olha que novidade para a gente. Se você quiser parecer nobre e simples, como é que você se porta? Então, vamos colocar aqui um exercício que é importante fazer. Como é que você emana nobreza e simplicidade ao mesmo tempo? É possível aprender a dar esse output? Sim. Hoje, com os estudos das neurociências, da psicologia e alguns programas especiais no mundo, há como a gente se treinar para emanar pelo corpo físico aquilo que eu quero que o outro perceba. Claro que aqui no nosso mestre holístico, Jesus, ele era completo, ele não era algo que mostrava de um lado e não tinha por dentro. Aquela nobreza e a simplicidade vinha de dentro. Ele tinha uma postura inesquecível. Pensa uma pessoa que vocês conhecem que tem uma postura inesquecível. Carismática. Agora põe tudo isso junto. Isso aqui são alguns exemplos de como essa postura de Jesus nos ensina algo que eu e você precisamos aprender. Eu e você precisamos aprender que esse mestre holístico, ele veio nos ensinar, você e a mim, a atingir esse estado. Então, eu me lembro um exercício que uma vez fiz na Universidade de Maryland, na Faculdade de Medicina, em que nós chegamos para os alunos e dizemos assim, você pode fazer esse exercício também. Falei para eles, em pares, faz de conta que você é o médico e você é o paciente, sem palavras.
Vou dar para vocês de 3 a 5 minutos. Vocês vão interagir um com o outro sem palavras, sendo o paciente, contando o seu problema sem palavras, e o médico vai atender sem palavras. Eles olharam para mim e falaram, doutora Celane, não tem como fazer isso. Eu falei assim, tenta. Porque você faz isso todo dia e você não se percebe, que você usa palavras. E eles começaram a fazer. Quando terminou, vários deles me disseram, estou surpreso, que eu não imaginava que fosse possível interagir sem palavras. Mas a gente faz isso todos os dias. E a gente adiciona palavras, né? E acredita que isso é central. Mas não percebe o que eu estou emanando para o outro. Um bom treino para as pessoas é pensar assim, vai ver um vídeo, desliga o som. Fica olhando para a pessoa, tentando entender o que ela está falando. Não fazendo leitura labial, mas pegando, para ver se a mensagem que ela está falando é a mesma que ela está passando com o corpo físico. Porque há muitas pessoas que dizem, eu fui conversar com meu marido, com a minha esposa, não deu certo. Por quê? Eu cheguei, nossa, eu nem abri minha boca, ela já falou isso, ele já falou aquilo. Mas você não abriu a boca, mas você mostrou tudo no seu corpo. E eu não estou nem falando aqui da parte espiritual, que é, obviamente, casada com o todo. Então, o que eu estou emanando aqui? E se você quiser emanar, por exemplo, para essa pessoa que você vai interagir, confiança. Como eu falei para os estudantes de medicina. Como é que você, sem palavras, diz para o seu paciente que vem pela primeira vez, confie em mim? Você não vai ser o político e falar assim, olha, tudo bem, eu sou o doutor X, confie em mim. Não funciona. É até estranho, falar assim, tá pedindo para confiar em mim, por quê? Não é para eu confiar? Eu não falo. Jesus nunca falou, confia em mim, hein? Ele era. Como é que você emana essa confiança? Tem que treinar. Para isso, chama consciência. Por isso que o Emmanuel vem nesse livro que chama Roteiro, e eu vou repetir o capítulo. Capítulo 38, a missão do Espiritismo, porque eu e você estamos aqui conectados só por um motivo, por causa do Cristo do Espiritismo. Se não fosse a doutrina espírita, a gente não estaria aqui hoje. Se não fosse pelo Cristo também não. Mas como o motivo central é ver o Espiritismo, a gente tem que resgatar a missão do Espiritismo. Que é o quê? Para quem chegou um pouco depois, vou repetir. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Então, você e eu estamos utilizando da doutrina espírita para libertar minha consciência, que ficou amarrada em dogmas, em crenças que estão me limitando. O Espiritismo vem e tira. Não pensa que você vai fechar o olho, começar a meditar com qualquer guru que está aparecendo aí no mundo, que agora todo mundo quer ser guru de meditação para ganhar bastante dinheiro. Gente, vamos respeitar as profissões das pessoas, o expertise. Se você é médico, seja médico. Se você é dentista, seja dentista. Se é juiz, seja juiz. Se é psicólogo, seja psicólogo. Não vamos trocar os papéis porque não combina. Fica feio. Fica estranho. Não tem solidez. Cada macaco no seu galho. Libertar a consciência, que Emmanuel nos está dizendo, é, acima de tudo, expandir o meu entendimento sobre a vida. Para poder seguir o modelo e guia, eu tenho que conhecer quem ele é. Muitos de nós não estamos seguindo realmente porque ele não conhece. Por isso que Saulo perseguiu, porque ele não entendia quem ele era. Ele olhava para essa grandeza, ele não via Jesus completo, ele via um pedacinho. Os fariseus
Ele só olhava assim, ele também é hebreu. Meu Deus, ele está falando com os judeus, ele vai liderar o nosso povo, ele vai ser o novo líder, mas a gente que é o líder, não é ele que é o líder. Ele não é amigo nosso, ele não está aqui no nosso meio. Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode ser maior que a gente, então vamos esmagar ele. Vejamos bem que muitos projetaram nele coisas que ele não era, viram coisas que não eram completas. Era ele revolucionário? Claro, mas não esse revolucionário barato que a gente vê na história da humanidade. Ele era o revolucionário do amor. Para isso, precisamos conhecer um pouco mais dele. E ver que ele era um mestre que abraçava. Você já se imaginou Jesus abraçando você? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Esse mestre que abraçava, ele existe. Vai no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Vai lá, dá uma espiada. Há inúmeros capítulos que dizem que não só ele abraçava, e aqui eu vou mostrar para vocês algo impressionante. Ele abraçava com carinho, com amor e com mansidão. Olha, muitos de nós aqui, brasileiros, abraçar aquela coisa, né, efusiva. Mas o abraço dele era diferente. Não era esse abraço. Não era um abraço sexual, sensual. Era um abraço, às vezes, de amor. Às vezes, de carinho. Às vezes, de mansidão. O que é um abraço manso? A gente não sabe ainda. Mas precisa olhar para esse professor que está dando esses movimentos para a gente fazer, que a gente está assim, perdida, que nem aula de zumba. Eu vou seguir o professor e eu estou indo para o lado contrário dele, mas eu preciso continuar olhando, até aprender a abraçar assim. E você quando abraça? Já consegue abraçar desse jeito? Com mansidão? Um abraço cheio de amor? Um abraço com um carinho real? Agora vamos olhar outro aspecto. Outro aspecto. Quando ele chamou Zaqueu. Desce, Zaqueu. Vem aqui. Eu vou na tua casa. Ele não pegou e foi na frente ou deixou Zaqueu ir e foi depois. Não. Ele não era esse mestre que a gente vê hoje, às vezes até no movimento espírita. Muita gente que dá palestra e não fala com o público. Pega o seu grupinho ali, que a gente chama de entourage, né? Aquele grupinho sai ali todo protegido. Não, a gente não é celebridade. No espiritismo não pode ter isso. Não pode. Não pode. Nós não precisamos de proteção em relação ao público. Porque entre nós e o público, se o governador do planeta não teve guarda-costas, você e eu também não podemos ter. Nesse ambiente fraterno cristão. Nós temos que estar com os braços abertos, como Chico Xavier, que conversava com cada pessoa e só ia embora quando tivesse falado com a última pessoa. Incomparável. Pelo Chico Xavier, a gente pode ver que é possível seguir Jesus. Pode ser difícil, mas é possível. Basta a gente voltar na raiz, na essência. Não somos celebridades. Nenhum de nós vem hoje aqui com vocês compartilhar um pouco de um estudo, mas eu não venho como autoridade do espiritismo.
Nenhum de nós é, porque nenhum de nós descobriu esses ensinamentos. Nenhum de nós está aqui como autoridade. Na ciência, eu vou, pesquiso, trabalho, descubro, viro uma autoridade perante aquele conhecimento. No espiritismo é diferente. Eu estudo, eu leio e eu repasso. Somos aprendizes. Não somos, em nenhum momento, podemos ser estudiosos, mas em nenhum momento autoridade. A autoridade, como diz Kardec, na capa do primeiro livro, é dos espíritos. O livro dos espíritos, e como Chico Xavier disse sempre, todos os livros são dos espíritos. Quem sou eu, dizia Chico, para reclamar a autoridade da autoria desses livros? Então, vimos eu e você aqui que Jesus sorria para as pessoas. Quando ele pegou Zaqueu, ele não só sorriu para Zaqueu, como ele andou de braço dado com Zaqueu para a casa de Zaqueu. É um mestre completo. Ele não fala de amor, ele ama. Como ele ama? E aqui vem para a gente a mensagem de Maria Dolores, por Chico Xavier, no livro Coração e Vida, que pode aqui para nós, nessa descrição, dar uma noção completa desse mestre holístico. Ela diz, está sendo procurado homem considerado Galileu, 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece frequentemente, é visto entre grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida com crianças esfarrapadas. Quase sempre, está seguido por 12 pescadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando-se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem, e chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face, dê a outra ao agressor. Ainda não sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado, sentenciado à morte com absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido. Reconheceu insultos e pedradas sem reclamar quando conduzia a cruz às costas. Não se ofendeu, não se defendeu quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão o lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia de sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome
é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre. Nós estamos sendo chamados pela espiritualidade amiga a conhecer melhor esse conjunto completo de um mestre que sorria, um mestre que brincava com as crianças, um mestre que abraçava as pessoas com mansidão, um mestre que tinha uma postura elegante, nobre, mas simples. Uma postura que consolava, um olhar que era profundamente penetrante, acolhedor, amigo, e tinha um tom de voz que sabia colocar exatamente o coração e a razão em harmonia. E ele, no silêncio de muitas horas, nos educou e educa até hoje, nos pedindo para conhecê-lo melhor. E aqui fica o nosso convite, para que todos nós possamos resgatar essas obras mencionadas hoje e conhecer esse mestre completo, sem o qual é impossível de ser seguido. Eu agradeço ao querido Gilson pelo trabalho de mostrar a capa dos livros mencionados, para que a gente pudesse sentir melhor esse estudo. Eu vou parar por aqui, para que a gente possa responder a perguntas e escutar comentários. Então, pessoal, fiquem à vontade. A Vanessa nos colocou à disposição para as perguntas. É um assunto deverasmente interessante e toca o nosso coração, porque falar de Jesus é sempre algo de extraordinário, né? Então, fiquem à vontade para fazer algumas perguntas. Nós temos um tempo, né? Fiquem à vontade. Temos alguma já? Bem, e enquanto não vem a pergunta, Vanessa, você poderia fazer uma observação sobre essa frase? Sim. Eu não lembro de quem é essa frase e aonde que eu vi, porque depois dos 30 fica difícil a gente lembrar. Mas diz assim, que Jesus não é objeto de adoração, né? Mas modelo de comportamento. Acho que essa frase, ela nos dá uma, uma orientação muito importante, muito profunda, né? E você falando de Jesus com tanta profundidade, né? Você poderia, digamos, expandir essa frase aí para o nosso entendimento, por favor, enquanto não tem as Nossa, perguntas? Pedro, que lindo. Essa frase realmente, do ponto de vista comportamental, faz muito sentido. Porque quando o Kardec ele faz a pergunta sobre quem é o modelo e o guia mais perfeito que Deus já enviou à Terra, e a resposta é, veja Jesus, a gente tem ali, nessa dobradinha do codificador com os espíritos de escola da codificação, a direção. É um modelo para ser copiado. Ele não é algo para a gente adorar, porque ele mesmo diz que quem tem que adorar é a Deus. Ele diz que ele é o caminho. Então, não tem nada de errado a gente orar, falar com Jesus, mas adorar, a lei de adoração é a Deus. Jesus nunca disse para a gente, olha, eu sou um Deus. Não, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem através de mim, ele é o pastor. Então, é tão bonito essa analogia do pastor, porque quando a gente vai estudar essa questão do pastoril, a gente vai ver que o pastor, com seus animais, às vezes um cachorro, né? Ele vem, que é o sheepdog, é tão bonito ver, tem até no Netflix uma série que é para, não é só para criança, mas adulto deveria ver, que tem um episódiozinho que fala o papel desse cachorro que trabalha com o pastor, o sheepdog. É muito bonito, porque ele vem e vai trazendo as ovelhas ou o gado, né? Seja qual for o rebanho, junto. Ele tem que estar ali. Ele não pode estar lá na montanha
arrebanhando. Então, ele é alguém que está perto, que está dando as coordenadas, mas para a gente poder se arrebanhar, tem que olhar para ele. Então, aí é que vem o Espiritismo e liberta a nossa consciência desse ranço de querer um super-herói, que a gente ainda tem isso muito na humanidade, um salvador onde a gente não precisa fazer nada, ele faz por nós, é ele que tem todo o trabalho. No caso, Jesus, ele diz, eu estou aqui, mas é você que tem que suar a camisa. Todos nós, é a lei divina. É assim que tem que ser. Mas ele diz, eu estou aqui sempre, e estou junto, e ele está orientando, ele está manifestando como fazer, o caminho, porque ele é o guia, ele é o modelo, ele está falando assim, ó. Mas ele não fala com orgulho, né? Ele fala assim, olha, é que nem o peixinho vermelho lá do livro Libertação, quando a gente lê o prefácio de Emmanuel. Ele está querendo dizer, olha, tem que seguir por aqui, porque eu descobri que esse é o caminho. Mas se a gente resistir, se a gente continuar obstaculizado pela nossa consciência dormente, a gente não tem como enxergar, nós vamos continuar cegos, em frente à luz libertadora, com a porta aberta dentro da prisão. Para sair da prisão, tem que ter a coragem de abrir o olho, tem que ter a força de vontade para se levantar e para copiar quem está ali na nossa frente, nos chamando para a luz. Faz sentido, seu Pedro? Muito sentido, muito obrigado. Muito obrigado. Acho que já temos perguntas. Nossa, Renata, que pergunta, hein, seu Pedro? Como lidar com o desprezo dos outros? Tão difícil. Não é difícil isso? É tão complicado. Mas Jesus mostra o caminho? Oh, sim. Ele é mestre nisso. Olha, se tem um mestre nisso, é ele. E isso que é o bonito. Porque ele foi desprezado. Tem gente que fala de bullying hoje. Mas, gente, Jesus passou isso, olha, tempo todo, toda hora, e ele mostrou o caminho. O que ele mostrou? Que quem despreza o outro, no fim, está mostrando o desprezo consigo mesmo. Aí vem a psicologia, hoje, e nos mostra que Jesus tinha razão. Que aquela pessoa, no fundo, ela está expressando algo que pertence a ela, não a nós. Que aquele movimento que não tem amor pertence à pessoa. Um dia, seu Pedro, eu estava conversando com a minha filhinha, Virgínia, que tem 7 anos, e eu fiz um experimento com ela que eu vou falar para o pessoal. Pega um perfume e põe assim na sua mão e tenta passar numa pessoa. E depois você cheira a sua mão. O que você passou para a pessoa ficou no seu dedo, ficou na sua mão. Se você pegar terra e jogar no outro, a sujeira da terra também fica na sua mão. Não tem como, em hipótese alguma, a gente passar algo para o outro que não fique conosco, que não esteja conosco. Então, quando a gente observa que o outro nos despreza, a grande questão que eu diria é o seguinte, Renata, a estratégia de Jesus é ver que esse desprezo não é para conosco. Esse desprezo que a pessoa está sentindo é dela com ela mesma, conflitada, projetada em quem for. Pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa. Então, não me pertence, eu não tomo como pessoal. Ela vai fazer esse movimento com qualquer pessoa. Então, eu não, em inglês a gente fala, né? I don't take offense. Realmente é a expressão. Eu não tomo essa ofensa para mim, porque ela não me pertence. Então, eu vou fazer que nem Jesus. Eu vou compreender, e aí é o capítulo 10 do livro Pensamento em Vida.
Eu vou pegar no livro Jesus no Lar, num outro capítulo que eu não lembro o número, onde ele mostra exatamente isso. Como é que eu vou ver o outro que tem esse movimento ainda estranho para com a gente e ver que aquilo pertence a essa pessoa? Que qualquer outra que estivesse lidando com ela, ela ia fazer. Que tivesse nessas características, nessa configuração, ela ia agir assim. Então, o movimento dela, compreendendo isso, eu continuo sem me contaminar emocionalmente. Isso é o que a gente chama na psicologia do contágio emocional. Eu evito esse contágio emocional e vou fazer o quê? Aí o passo que a Maria Dolores falou, que Jesus recomendava. Olha só, a oração em favor daqueles que nos perseguem e que nos caluniam. Porque a verdade é a seguinte, daqui até a imortalidade, nós todos estamos destinados a nos conciliarmos, estarmos em harmonia uns com os outros. Pode ser que hoje eu não esteja falando com fulano, fulano não fala comigo, Beltrano não fala com fulano, mas na linha do tempo de Deus, já existe um momento onde nós estamos conciliados, em harmonia. Então, que tal visualizar esse bem? Porque Emmanuel diz, para desamarrar essas ataduras do passado. Isso está no capítulo 10 do livro Boa Nova, do livro Pensamento e Vida. Nós precisamos pensar o bem, sentir o bem, visualizar o bem e moldar esse bem com toda a nossa força. Então, vamos visualizar. Se hoje a gente não está conciliado, vamos visualizar a Terra já passando a pandemia, porque vai acabar. Vamos já visualizar as pessoas mais fraternas? Por que não? Isso não é um sonho, é uma realidade, porque na linha do tempo, que é relativo, já existe esse momento. Se eu me projetar lá, eu ajudo a humanidade a chegar lá mais rápido. E agora, seu Pedro, a pergunta da Elza. Olha só, nossa querida amiga Elza. Como seremos um postman para entregar a mensagem nos endereços certos? Nossa, hein, Elza? Eu queria que você estivesse aqui para explicar isso. Mas, quiçá, a gente podendo naturalmente seguir esses passos de Jesus, naturalmente a gente vai trabalhando, não é verdade? A gente vai ser carta viva um dia, sem preocupação de ser, porque o importante é ser de Deus. O importante é ser de Deus. Não importa o que a humanidade reconheça que sejamos, porque vejamos que o Cristo, que a gente não pode nunca querer ser mais que o Mestre. Se o Mestre não foi compreendido, foi maltratado, foi vilipendiado, que nenhum de nós tenhamos a arrogância, a vaidade de achar que nós vamos traçar um caminho certo, sem passar por essas incompreensões da Terra, que com o tempo nós vamos ver que tudo bem o outro não nos entender. Veja Lívia no livro Há 2000 anos. Lívia não construiu nenhum hospital na Terra, entre aspas, naquela época. Lívia Lentulus não foi uma senadora. Lívia não foi uma autoridade, mas quando ela desencarnou, ela ascendeu, nunca mais reencarnou. Por quê? Porque ela se sentiu divina. Ela foi coerente. Deus não quer que a gente seja celebridade no mundo. Deus nos criou para sermos de Deus. E se a gente conseguir sentir a força disso, que é o que Jesus nos ensinou, isto basta. Eu não preciso ser mais nada a não ser de Deus. Todas as nossas ansiedades vão terminar. Todas as nossas tristezas e frustrações vão ser recicladas, com certeza. Não é verdade?
Jeane Calimã, eu vi a nossa amiga Paloma, fez um comentário lindo, que Jesus nos mostra o livre-arbítrio, nos impulsiona sempre a fazer o melhor, nós temos que fazer nossa parte. Obrigada, Paloma, obrigada, Gilson. E a Jeane Calimã. Como enxergar o Cristo quando existe força para abrir os olhos? Quando não existe força para abrir os olhos. Ah, tá. Olha, que pergunta fascinante. Por quê? Na literatura cristã, e com o espiritismo fica até mais bonito de entender, é interessante essa questão do olho, dos olhos, de enxergar. A gente vê a questão da perda da visão e do ganho da visão. De Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, Emmanuel e tantos outros na literatura espírita que passaram por essa questão. O que isso quer dizer? Que a gente só vai enxergar no nosso tempo. Quando a gente vai estudar as ciências atuais, a gente percebe o seguinte, eu vou falar aqui um estudo rápido que foi feito recentemente, foi 2015. Um grupo de físicos com neurocientistas fizeram um estudo e perceberam que o nosso equívoco não está na decisão que a gente toma, na hora de tomar a decisão. Porque tem gente, quando a gente faz uma decisão, fala assim, onde você estava com a cabeça quando você pensou nisso, quando você decidiu isso? E aí vem esse estudo e diz o seguinte, o problema não está na hora de tomar a decisão. Por exemplo, que lápis de cor que eu vou escolher, por exemplo? O vermelho ou laranja? Ah, por que você escolheu laranja, Vanessa? Aí vem o cientista e fala, porque antes dela tomar uma decisão, a maneira com a qual ela vê o laranja impulsionou para ela escolher o laranja. Então, eu tenho que trabalhar no que eles chamam de erro de codificação, querendo dizer o seguinte, o código que está na minha cabeça sobre esse laranja que está me impulsionando a tomar essa decisão. Então, quando uma pessoa olha para o Cristo e não toma esse estímulo de seguir, é porque ele não conhece. Então, como fazer reconhecer? O primeiro caminho é pelo coração. Pega Paulo de Tarso, vai ver Saulo, que não conseguia enxergar, literalmente, para poder ver e abraçar, ele perdeu a visão. Ele precisou reciclar. Então, cada um tem esse tempo de poder reconhecer o que não tinha sido conhecido. Veja a palavra reconhecer. Eu só vou perceber algo que eu tenho conhecimento. E muitas vezes é só pelo caminho do coração. E é aí que entra a história que a gente fala, que muitas vezes a gente precisa sofrer muito para poder abrir os olhos. Humberto de Campos é um desses exemplos. Ele resistiu àquela reencarnação inteira em abraçar o Cristo. No fim da sua vida, vários sofrimentos apareceram, ele abriu o seu coração, desencarnara. E em pouco tempo, na desencarnação, ele percebeu que depois de tanto sofrimento, a solução para o seu coração estava em seguir esse Cristo que ele diz que ele agora quer ser uma alma evangelizada. Cada um tem o seu tempo, mas para esse tempo tem mecanismos que o coração vai ditar para a razão poder aceitar. Muito bem, maravilha. Será que temos mais alguma pergunta? Não? Então, vamos dar prosseguimento. Queremos agradecer imensamente, de coração, esses esclarecimentos, esses ensinamentos, falando de Jesus, que realmente é o nosso modelo e guia, né? Que o Espiritismo também vem nos orientar com relação a tudo aquilo que ele nos deixou de precioso para nos ensinar
esse caminho, né? Caminho, a verdade e vida. Então, falar de Jesus é sempre muito até emocionante, porque a gente se emociona sempre. Muito obrigado, Vanessa, por Muito um tema obrigada. tão maravilhoso e por tantos ensinamentos.